Olá, eu sou Leandro Travassos e hoje eu trago uma receita muito especial aqui para o nosso canal. É a receita do pão de tapioca. Essa receita é um pedido especial da Graziele Auster. Ela que fez esse pedido dessa receita lá no nosso Instagram e a gente está trazendo aqui para o nosso canal para que todos também tenham acesso a essa receita maravilhosa. É um pão muito bonito, muito saboroso e bom para compartilhar também com a família nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar de 250 gramas de farinha, 35 gramas de açúcar, pode ser o refinado ou granulado, não vai fazer diferença aqui na nossa receita, 60 gramas de goma de tapioca. Eu até separei aqui para tirar a dúvida de qual é a goma de tapioca. É essa que a gente compra no supermercado, que ela já vem hidratada, pronto para ser preparada. Vamos precisar também de um ovo inteiro. De sal, vamos precisar de 5 gramas de sal. 25 gramas de margarina ou manteiga, o que for da sua preferência. E 10 gramas de fermento biológico seco. É o fermento de padeiro, aquele que é granuladinho. E 5 gramas de leite em pó. E 110 gramas ou 110 ml de água. Para começar, já temos a nossa farinha. Eu geralmente utilizo um bowl, porque fica melhor para fazer essa mistura dos ingredientes. Vou misturar todos os secos. Vou acrescentar primeiro o açúcar. Vou colocar a minha farinha, a minha goma de tapioca, perdão. Vou reservar o sal num canto. Vou colocar o meu fermento biológico seco, nunca junto do sal. O leite em pó. Vou misturar todos esses ingredientes secos na minha massa. Misturei todos os ingredientes secos na minha massa. Vou colocar a água. E na sequência, o ovo. Vou misturar e agregar agora todos os ingredientes. E nesse momento vou acrescentar a nossa manteiga ou a nossa margarina, o que for da sua preferência. Quando nós agregamos a margarina, a massa ela tende a ficar bem grudenta e a gente pensa que a massa não vai dar certo. Mas aí é só a gente continuar sovando e quando a manteiga ela se agrega totalmente à massa, a gente vai perceber que a massa vai ficar bem lisa e estabilizada. Já misturei a manteiga na nossa massa. Vou jogar ela na bancada. Vou dar uma enfarinhada na bancada. E vamos continuar sovando essa nossa massa. O que eu pude notar que essa minha goma de tapioca ela era bastante hidratada, né? Apesar de eu usar uma quantidade pouca de água na nossa receita,
ela ainda exigia um pouquinho mais de farinha. Então, à medida que quando você for sovando e você notar que a massa realmente está muito grudenta, está muito pegajosa, vá agregando um pouquinho de farinha até a massa alcançar uma certa estabilidade. Como foi o caso dessa massa aqui. Consegui uma certa estabilidade, vou continuar sovando até ela ficar bem lisa. Um pouquinho mais lisa e um pouquinho mais elástica também. Vamos lá. Eu dei uma acelerada aqui no nosso vídeo, até mesmo para dar uma limpada aqui na nossa bancada, que sujou bastante. Mas o que eu pude notar aqui na nossa receita, no começo eu falei que usei 250 gramas de farinha e 60 gramas de goma de tapioca. Como minha goma ela era muito hidratada, então exigiu uma quantidade a mais de farinha. Então eu usei uma média entre 30 a 50 gramas a mais de farinha nessa receita, porque a minha goma ela é hidratada. Então cada goma ela vem com um certo grau de hidratação também. Então vai depender da goma que você vai comprar aí para sua receita. Sovei a minha massa. Vou dar só uma finalizada aqui nela, colocar um pouquinho mais de farinha para dar uma estabilidade. A minha sova durou uma média de 15 a 20 minutos, justamente porque eu precisei acrescentar a farinha a mais, então ia sovando até a massa conseguir uma consistência maior. E eu consegui essa consistência, uma massa bem lisa, macia. Vou reservar agora essa massa aqui no bowl. Você pode dar uma untada, pode colocar um pouquinho de azeite ou um pouquinho de farinha. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui no bowl. Vou reservar essa massa durante 20 minutos coberto. Eu tenho aqui, geralmente você pode cobrir, pode ser com um plástico, que eu uso geralmente também o plástico para cobrir as minhas receitas. Pode usar um pano de prato também, que você tem na sua casa. No meu caso, já comprei um bowl que ele vem com uma tampa. Então, vou tampar, vou deixar reservado aqui a temperatura ambiente mesmo durante 20 minutos. A nossa massa ela descansou durante 20 minutos. Vou abrir aqui meu bowl. Ela já deu uma crescida bem substancial. Ó, tá bem fofa a nossa massa. Vou tirar do bowl, vou colocar na bancada. Jogar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada para receber a massa. Vamos pesar para saber a quantidade dessa massa crua. Temos 530 gramas de massa crua. A gente vai assar nessa forma de pão. Eu já deixei ela untada aqui. E eu vou fazer 3 bolas e fazer um pão não totalmente no formato da forma, mas deixar ele um pouquinho mais bonito esteticamente. Então temos 530 dividido por 3, 176 gramas cada porção. Caso não queira fazer no formato como eu estou falando que eu irei fazer, você pode formar somente um único pedaço de massa e colocar dentro da sua assadeira, né? No caso eu gosto de fazer assim porque deixa o pão mais bonito esteticamente. Vou bolear cada um desses pedaços.
deixar descansar por mais 10 minutinhos aqui. A nossa massa ela descansou mais de 10 minutos aqui em cima da bancada. E agora a gente vai para a modelagem final da nossa massa, certo? Já separar aqui a balança, não vou usar mais. Vou usar agora a assadeira, vou acomodar as massas dentro da nossa assadeira aqui. Ela já está untada, eu passei um pouco de óleo de cozinha mesmo em toda ela, para quando colocar o pão for para o forno ele não grudar, certo? Reservar aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. Vamos abrir uma a uma aqui na nossa bancada. Colocar um pouquinho de farinha. Vamos precisar tirar todo o ar da massa para a gente poder modelar. Por que eu faço isso? Tiro todo o ar da massa justamente para que quando ele volte a crescer novamente na fermentação final, ele não fique com muito vácuo ou fique com vazio dentro do pão. Senão, depois de assado, a gente vai achar aqueles buracos imensos dentro do nosso pão. E ninguém quer isso, né? Tirei todo o ar aqui da massa, com auxílio de um rolo. Tem um rolo aqui, vou abrir um pouquinho mais da massa. E vou fazer um rolinho com essa massa. Vou fazer algumas dobras. Pego uma ponta até a metade. Coloco a outra ponta por cima, no sentido inverso. E vou fazer um rolinho agora. Essa maneira ela dá mais trabalho, mas também fica bem mais bonito quando ele assa na forma. Vou fechar aqui a costura. Ele fica bem bonitinho aqui nas laterais. E vou reservar aqui na nossa assadeira. Ah, não quero fazer dessa forma. Posso fazer de outra forma? Pode. No formato de pão de hambúrguer, boleado, assim mesmo, você pode colocar as três formas, as três peças dentro da assadeira. Vai ficar bonito também do mesmo jeito. Acomodei as peças dentro da nossa assadeira. Vou dar uma apertadinha aqui para ficar mais uniforme. Vou cobrir com plástico e deixar descansar de 45 minutos a 1 hora. A nossa massa ela descansou durante 45 minutos e agora é hora de levar o nosso pão para o forno. Vou retirar o plástico de cima, com cuidado. Para deixar a parte de cima mais bonita, mais dourada, geralmente eu gosto de passar gema batida e um pouquinho de óleo de cozinha mesmo. Você pode usar azeite também. O forno já deixei ele pré-aquecendo durante 15 minutos. E logo mais eu trago o resultado final aqui do nosso pão de tapioca, tá bom? Então, tirando só algumas dúvidas com relação ao forno, que talvez eu tenha deixado de citar anteriormente, o forno ele foi pré-aquecido durante 15 minutos a 180 graus. É uma temperatura mais baixa para o forno, porque é uma massa rica que leva ovos, que leva manteiga, que leva açúcar.
Então precisa estar numa temperatura mais baixa do que os outros pães de massa mais pobre. Quero mostrar para vocês como é que ele ficou por dentro também, né? Para mostrar justamente essa maciez que esse pão ele proporciona. Ó, gente, a leveza. Dá pra gente puxar por fios. Essa massa tão macia que é o nosso pão de tapioca. Saboroso. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa receita do nosso pão de tapioca. Um pão muito macio, muito gostoso também. Esperamos que vocês possam reproduzir essa receita aí na casa de vocês e que tenham sucesso também agora seguindo esse passo a passo que a gente fez aqui no nosso vídeo. E aproveitando para convidar a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, porque a gente está sempre postando receitas bacanas, bem legais, receitas testadas aqui para vocês reproduzirem na casa de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima receita.